Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 19 de maio, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele tem palavra e sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios. Desde que a gente aplique o Espírito, o Senhor ele vai procurar nos abençoar com a sua palavra. Então vamos exercitar o Espírito, vamos diante do Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para nós, especificamente por meio da sua palavra. Que o Senhor Jesus ele abençoe o nosso desfrute. Ó Senhor Jesus, vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 19 de maio. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 15, versículo 20. Senhor Jesus, o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, o filho sábio. Senhor Jesus, no tocante à relação entre pais e filhos, não podemos negar que a sociedade atual encontra-se em conflito. Houve muitas críticas à educação à moda antiga, considerada extremamente repressiva. Porém, isso deu lugar a uma educação extremamente liberal, em que a criança é tratada como um rei no trono, pois ela não pode ser contrariada para não causar traumas. Dessa forma, os pais se esqueceram de seu papel de educadores dos filhos. Não se pode mais repreender ou castigar os filhos, pois tudo gera trauma. É óbvio que temos de condenar os maus tratos. Os filhos precisam conhecer o amor, a amizade, o respeito, mas também precisam conhecer os limites que têm que respeitar em sua relação com outras pessoas, preparando-os para a vida em comunidade. Senhor Jesus, a maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Os filhos acham que os pais só sabem proibir, e os pais acham que os filhos só pedem permissão para fazer o que querem. Isso gera dificuldade dos pais em afirmar a sua autoridade. E os filhos reclamam que os pais nunca entendem o que esperam. Nosso Deus nos trata como a filhos. Ele corrige e disciplina a quantos ama. Por outro lado, Deus é amor. Ele enviou seu Filho amado ao mundo para vivermos por meio dele. Somente por meio do amor de Deus é que saberemos como cuidar dos filhos, educando-os na palavra de Deus e guardando-os na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, como a gente já tem visto, a igreja ela é um organismo que tem a sua organização. A gente olha para o nosso corpo, a gente vê a disposição de cada músculo, ali nervo, como que a gente movimenta tudo isso, tem a organização dos órgãos, tudo, a gente vê a perfeição do corpo humano. Senhor Jesus, apesar da fragilidade, das situações, mas tudo isso é para a gente depender de Deus, Senhor Jesus. E o Senhor ele nos deu tudo isso para preservação da nossa vida. Então a gente precisa aprender a agir em sociedade. Como ele tocou aqui, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Ó Senhor Jesus, a gente sabe ali, a mãe que está mais junto ali, mais ali ensinando, dando exemplos, cuidando, administrando todas as coisas. Senhor Jesus, o pai ali normalmente é mais rígido ali, mais tá ali mais limitando do que a mãe. Ó Senhor Jesus, mas precisa haver um equilíbrio, E hoje o mundo tem essas ideologias, essas coisas aí que eles querem colocar na nossa cabeça que não pode, vai gerar trauma, Senhor Jesus. Mas se você não mostrar para a criança ali o caminho que ela deve andar, mostrar para ela o não, que existem situações de frustração, ela vai ser frustrada pela vida e não vai saber lidar com isso. O que acontece hoje? O problema não são as frustrações, o problema é a gente não saber lidar com elas. E aí a pessoa acaba crescendo sem aprender um negócio chamado respeito. Hoje a gente vê aí as ideologias, as pessoas elas são diferentes umas das outras, que novidade tem isso? Sempre foi, a gente sempre foi diferente. Só que hoje as pessoas querem colocar muito em evidência as diferenças
E aí, na verdade, quando elas dizem que tem que aceitar as diferenças, na verdade, elas têm que dizer que vocês têm que ser iguais a ela. Na verdade, quando ela diz que você tem que aceitar as diferenças, elas não aceitam as diferenças. Hoje, se você fala, né, por exemplo, não, olha, eu não concordo com isso. Não, você tem que concordar, porque agora é assim. Não, peraí, mas e as diferenças? Eu não posso ser diferente? Não, então você pode ser diferente desde que você seja iguais a elas. Então elas querem liberdade para fazer qualquer coisa. E não é por aí. A gente precisa aprender a respeitar. Então a gente precisa ensinar respeito para a criança. Como você vai ensinar isso? Dando limite. Né? A criança precisa saber, opa, eu posso ir até aqui. Até aqui já extrapolei o limite, já não é bom. Né? Porque hoje ela age assim e você deixa. Amanhã vai fazer com outra pessoa que não é o querer do outro e ela está acostumada a fazer o que ela quer, vai querer impor aquilo ali para outra pessoa. E aí o que gera? Vai gerar conflito. Por que hoje tem tanto conflito besta por aí? As pessoas discutem por qualquer coisa, né? Brigam por qualquer coisa saca uma arma, né? Mata o outro, agride, porque ela não sabe lidar com frustração. Ela não sabe ouvir não. E aí o que ela faz? Ela vai agir do jeito que ela agiu em casa. Né? Em casa, ela foi lá, ouviu um não, deu um berro lá com a mãe, com o pai, aí o pai foi lá e deixou, deu tudo certo. Agora na sociedade ela dá um berro com o outro também estava acostumado que ele dava um berro com o pai, com a mãe também dava certo, então ele berrou para dar certo, aí o outro não concordou, aí berrou também, o outro berrou, daqui a pouco, né, o berro não dá, aí um deu uma mãozada no outro, aí daqui a pouco descobriu que tem que dar uma outra, e assim vai, daqui a pouco, onde vai parar isso aí? Né? Ou na cadeia, ou no hospital, ou no necrotério. Né? Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ensinar o nosso filho em casa. Né? Se ele sabe lidar com a frustração, o outro vai, tá bom, fulano, tudo bem, beleza. Né? Ah, mas tranquilo, vamos lá. Né? Então a gente precisa ensinar, né? Como tocou, né? O filho sabe alegra o seu pai, quando ele sabe lidar com a situação de maneira adequada. A gente vê, né, que o homem sempre faz coisas de maneira inadequada, sempre faz coisas que ofendem a Deus. Por isso que a Bíblia está mostrando para nós esse padrão, né, Senhor Jesus. Né, por isso que a própria sociedade está em conflito, né, porque ensina que as pessoas têm que fazer tudo do seu jeito, e quando todo mundo faz tudo do seu jeito, vai sempre ser contrário ao jeito de alguém. E aí como é que faz? Aí gera os conflitos, gera um monte de situação, gera o famoso mimimi. Né, ó Senhor Jesus. Né? Então a gente vê que ao invés de trazer algo de positivo, está trazendo coisas mais e mais negativas. Então a gente precisa, né, tocar na palavra de acordo com a Bíblia. Né? Senhor Jesus, não vai causar trauma nenhum, muito pelo contrário, você vai ensinar o seu filho a não ser traumatizado lá na frente, vai ensinar ele a lidar com as situações. Se ele não aprender a lidar, aí é que vem os traumas. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né? A gente precisa realmente dar limite. Mas como ele falou, né? Mas a gente precisa ser contra o quê? Né? A questão dos maus tratos. Aí sim, né? Existe um limite, né? Para você repreender, para você educar, né? Para você castigar, tudo tem um limite. A gente não pode exceder esse limite. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Ó Senhor Jesus. Por isso a gente também, hoje a gente tem que ter na igreja também o cuidado, né, de pais. Existem pais que não sabem educar seus filhos. Né, Senhor Jesus, acabam seguindo o padrão do mundo, esquecem do padrão de Deus, né, e às vezes chegam num momento que ele já não sabe mais o que fazer, já foi tão longe que não sabe mais como voltar atrás. Né, aí vem esses coisas que a gente vê aí na televisão, né, vem as super nanis para mostrar para os pais que eles já deveriam saber há muito tempo. Né, Senhor Jesus, é necessário dar limite, mas também é necessário fazer o quê? Amar, né, ter uma amizade, ter respeito. Né, não adianta só também chegar e falar assim, não faz o que quer, não, precisa também ter amor, ouvir, né, Senhor Jesus, ele se aproximar, né, também haver respeito seu, para ele poder entender o respeito, né, Senhor Jesus. E aí e também ver exemplo, né, se você fala uma coisa, mas você também não pratica, fica difícil, né, ó Senhor Jesus, né, e como ele tocou, né, da onde geram os conflitos? Falta de comunicação, problema na comunicação. A questão não é, né, só a questão do limite, né, do castigo, da disciplina, mas também comunicação. Você precisa entender a criança, mas você também precisa fazer com que a criança te entenda. Né, quando eu mostro, eu vou conversar com meu filho, né, eu vejo ali
eu estou falando algo, ele não está entendendo, então eu paro e explico para ele, olha meu filho, isso, assim, 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 eu estou te explicando isso, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, olha, você precisa tomar uma decisão, você precisa parar de fazer o que você está fazendo, porque senão o papai vai ter que ir lá e parar você, aí não vai ser bom, e tal, mas isso tudo é para te ensinar, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tal. Então a criança precisa ouvir, mas você também precisa ouvir o lado da criança, né, senhores? Então precisa haver um diálogo e não um monólogo, né, onde só um fala e o outro só ouve. Não, precisa de um diálogo, você fala, ouve, a criança fala, ouve, você vai ver se ela entendeu, se não entendeu. Né, muitas das vezes, né, eu vou lá, explico algo ao meu filho, daqui a pouco eu pergunto para ele, o que o papai falou? Aí às vezes metade do que eu falei se perdeu. Então a gente também precisa, né, ser mais conciso, de maneira curta. Então eu vou lá e falo para ele novamente, olha, os pontos principais que o papai falou é isso, assim, assim, assim. Entendeu? Aí ele vai trazendo a memória, ele vê que realmente ele ouviu o que eu falei antes. Ah, papai, então por isso que você falou isso, mas ele não tinha entendido. Né? Nós temos hoje uma base de entendimento que tem vivência, né, de anos, então você já viu coisas acontecerem. Você tem uma base, a criança não tem, ela não viu nada. O que ela tem é aquilo que ela viveu com você. Por isso que é necessário apontar o lugar certo, as coisas certas. Se você não fizer, ela não vai ter base. A base dela é só sim, sim, sim. Aí quando ela chega o outro e encontra um não, e agora? Então, isso que a sociedade ensina está totalmente errado, porque ela depois, a própria sociedade depois não sabe lidar. Ó, esse aqui está só acostumado a ouvir sim. Só que o sim desse aqui é contrário ao sim desse aqui. Como é que faz? Ah, vai cada um para o seu lado. E como é que vai fazer assim? Vai fazer para a gente viver assim? Né? Porque uma hora o que está desse lado vai se encontrar com o que está desse lado. Porque uma hora o que desse lado aqui quer, o que ele quer está do lado de lá. E o desse aqui, como é que vai fazer? Uma hora eles vão se cruzar novamente. Então não dá para ficar só fugindo das coisas. Precisa aprender a resolver as coisas de maneira racional. E para isso é preciso aprender respeito, limite, né, Senhor Jesus. Mas também amor, amizade, né, ó Senhor Jesus. É isso aí que nos prepara para o dia a dia. Então a gente não deve tirar, não deve privar as pessoas disso. É burrice, né, Senhor Jesus. Então precisa realmente, né, ir diante do Senhor, né? Os filhos reconhecer a autoridade do Pai, mas os pais também reconhecer que é necessário comunicação, né, uma comunicação de duas vias, né, Senhor Jesus. Assim como o Senhor também nos trata como filho, né, corrige e disciplina. Corrigir é o quê? Ó, tá andando meio para cá, ó, você precisa andar para cá, o caminho é esse aqui, não é ali, é aqui. Isso é corrigir. O que é disciplinar? Disciplinar é ensinar, né? Não é castigar. Né? Por isso que na escola a gente tem as disciplinas, português, matemática, história, são disciplinas que dão o quê? Dão uma diretriz, dão um ensinamento específico. Então o que é disciplinar? Dá uma direção específica, um ensinamento específico sobre uma coisa específica. Né? Abrir um leque para a criança. Né, Senhor Jesus. Assim como o Senhor fala para nós, Ele nos mostra que a respeito da sua palavra, a respeito do seu desejo, da sua vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, e a gente precisa conhecer isso, né? Ó Senhor Jesus, né, Deus nos trata como a filhos, corrige e disciplina quanto os ama. Então também é um sinal de amor, né? Os filhos, os pais precisam ver isso também. Né, Deus, Ele é amor, Ele se deu por nós também precisamos nos dar pelo nosso filho, precisa ver exemplo em nós. Não somente pelo meio do amor, né? Um amor de verdade, um amor incondicional, um amor de Deus, é que a gente vai saber cuidar dos filhos, saber cuidar das situações, educar eles na palavra de Deus e guardar eles, né, na vida da igreja, esse organismo de Cristo que faz a vontade de Deus. Isso vai fazer de nós filhos de Deus sábios e vai fazer nossos filhos também sábios. Então a gente precisa ir, né, diante do Senhor, Ele sabe conduzir todas as coisas, Ele deixou para nós aqui um padrão, né, tá escrito. Mas a gente não pode tomar esse vídeo como letra, mas aplicando o Espírito. A letra mata, mas o Espírito faz o quê? Ele nos concede a vida, ele nos dá a vida, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é isso que precisa aprender, né? Aplicar o Espírito em todas as situações, né? Consultar o Senhor, né? Ver ali, né, o que pode ser aplicado dentro de cada situação. A gente precisa ter calma, como tocou aqui, né? Paz, respeito, amizade, né? Sempre querer o melhor do outro, e aí sim a gente vai conseguir resolver todas as coisas, né? Se comunicando, amando, respeitando, né? Tendo duas vias, né? Ó Senhor Jesus. E assim o Senhor vai nos mostrar todas as coisas. A gente precisa também fazer isso com Deus, né? Ter duas vias, de você falar com o Senhor, mas também ouvir, né? E é isso que vai nos conduzir, né? A sabedoria de Deus.
Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.